aqui pela primeira vez, um casal de São Lugero, Margarete e seu esposo, sejam bem-vindos e que possam ser acolhidos em nosso lar. Eu vou fazer a leitura de harmonização dessa noite. A vida é uma dança. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Quando um caminho termina, outro começa. Nada é estático no universo. Tudo se move sem parar e tudo se transforma sempre para melhor. Habitua-se a pensar dessa forma. Tudo que chega é bom, tudo que parte também é. É a dança da vida. Dance-a da forma como ela se apresentar, sem apego ou resistência. Não se apavore com as doenças. Elas são despertadores, têm a missão de nos acordar. De outra forma, permaneceríamos distraídos com as seduções do mundo material, esquecidos do que viemos fazer nesse planeta. O universo nos mandou aqui para coisas mais importantes do que comer, dormir, pagar contas. Não diga que as pessoas são difíceis e que convivência entre seres humanos é impossível. Todos estão se esforçando para cumprir bem a missão que lhes foi confiada. Se você já anda mais firme, tenha paciência com seus companheiros na jornada. Embora os caminhos sejam bem diferentes, estamos todos seguindo na mesma direção, em busca da mesma luz. E sempre que a impaciência ameaçar sua boa vontade com o caminhar de um semelhante, faça o exercício da compaixão. Ele vai ajudá-lo a perceber que, na verdade, ninguém está atrapalhando o seu caminho, nem querendo lhe fazer nenhum mal. Está apenas tentando ser feliz assim como você. Quando nos colocamos no lugar do outro, algo muito mágico acontece dentro de nós. O coração se abre, a generosidade se instala dentro dele e nasce a partir daí uma enorme compreensão acerca do propósito maior da existência, que é a prática do amor. Quando olhamos uma pessoa com os olhos do coração, percebemos o parentesco de nossas almas. Somos uma só energia, juntos formamos um imenso tecido de luz. Não existem as distâncias físicas. A física quântica já provou que tudo é ilusão. Estamos interligados por fios invisíveis que nos conectam ao Criador da vida. A minha tristeza contamina o bem-estar do meu vizinho, assim como a minha alegria entusiasma alguém do outro lado do mundo. É impossível ferir alguém sem ser ferido também. Lembre-se disso. O exercício diário da compaixão faz de nós seres humanos de primeira classe. Essa é uma mensagem do livro, uma mensagem de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Boa noite a todos. Então, sejamos todos bem-vindos, né, no novo ano aí que se inicia, um novo ciclo. E que beleza, né, ver a casa cheia, ver que a gente está procurando, né, se melhorar. Então, que nesse momento a gente consiga, né, manter nossos problemas lá fora, né, procurando ter bons pensamentos, a fim de que possamos aproveitar ao máximo a lição que será dada hoje. Principalmente porque está dizendo assim, bem pertinho da gente, que é para o nosso Brasil, né? O compromisso que a gente tem aí com a nossa pátria. Então, nesse momento, a gente vai elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Criador. Pai querido, né? Que nos sustenta, que nos criou, que fez tudo. E a Jesus, nosso Mestre amado, amigo incondicional de nossas almas, que sabe tudo sobre a nossa vida, sobre as nossas necessidades. Aqui estamos, Senhor, nesse momento, com o coração aberto, um sorriso no rosto, a fim de agradecer, Senhor, pela oportunidade da vida. Oportunidade dessa existência, Mestre, em que temos como objetivo nos melhorar, aprender sempre. E temos como um grande instrumento a nos ajudar o seu Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que nos envolve, que nos acolhe, que nos explica, que faz com que a gente, Senhor, perceba as dimensões de toda a vida, de toda a existência, e que possamos, então, estar plenamente coadunados, né, com essa existência, com essa necessidade de progresso. Nesse momento, a gente pede muito a proteção dos nossos queridos amigos espirituais, que estão aí ao nosso lado, querendo sempre nos ajudar,
que sabemos que eles nos influenciam a todo momento e que possamos, então, estar abertos e sensíveis para essa influência, que essa influência seja benfazeja, seja positiva e que possa sempre nos manter no caminho do bem. Obrigada pela oportunidade, que possamos, então, abrir nossas mentes e nossos corações para a lição tão necessária da noite de hoje. Muito obrigada, que assim seja. E vamos dar as boas-vindas ao nosso companheiro, né, Luiz Ribas. Fique à vontade, por favor. Boa noite a todos. Realmente é um sentimento de muita alegria poder compartilhar com os senhores, com as senhoras aqui presentes, jovens, sob a proteção da espiritualidade amiga que compõe a equipe que coordena os trabalhos desta casa e de todos os seus trabalhadores. Se nós costumamos filosofar, com certeza algumas perguntas nos vêm à mente. Afinal de contas, de onde é que eu vim? De onde é que eu vou e o que é que eu estou fazendo aqui? Principalmente nessa terra abençoada chamada Brasil. Nós vamos tentar essa noite nos colocarmos numa posição para tentarmos analisar esse exato momento em que nos encontramos. O tema da noite está baseado numa obra de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que é o jornalista do mundo espiritual que nos traz as informações sublimes. Essa obra ela foi psicografada em 1938, bem no período da Segunda Guerra Mundial, onde o nazismo começou a proliferar na Alemanha. E é incrível os detalhes que essa obra tem. A narrativa que coloca ali Humberto de Campos, sobre os fatos históricos, as datas, os personagens, é uma coisa impressionante. Você vai nos livros de história, você fica impressionado que bate certinho e muito mais ainda. Bom, para analisar essa questão, nós podemos partir do princípio seguinte. Antes de 1500, nós não estávamos aqui. A maioria de nós que aqui está, se não todos, não estavam no Brasil. Nós estávamos na Europa, na Ásia, no Oriente, menos no Brasil, porque essa terra era habitada por indígenas, os tamoios, os guaranis, os caigangues e várias tribos. Menos portugueses, espanhóis, ingleses, franceses que vieram depois. O fato é que houve uma coordenação divina. E Humberto de Campos narra para nós que houve um encontro no mundo espiritual quando Jesus, governador do planeta, andou passeando naquela época, né, vendo todos os trabalhos que estavam acontecendo dos reencarnados no planeta, e encontrou muita tirania, muito poderio, muita luxúria, muita ganância. E ficou impressionado com aquela região da Europa como estava. E se entristeceu. O livro narra isso. E ele se preocupou muito, inclusive com o que estava acontecendo com os seus evangelhos, a deturpação que estava acontecendo com os evangelhos, e propôs a Iléu, que estava acompanhando, um dos espíritos, que deveriam encontrar uma outra região para que aquela civilização, porque viriam muito mais espíritos reencarnar, tanto que quando essa obra foi escrita, havia 4 bilhões e 600 milhões de habitantes no planeta reencarnados, espíritos reencarnados. Só que a população deste planeta espiritual é 21 bilhões. Então veja a proporção que estava no mundo espiritual e necessitava reencarnar. Hoje nós temos 8 milhões e uns quebrados aí reencarnados. Veja que ela dobrou de 1938 para cá. E em 1500 era menos ainda. Então, Iléu aponta para o sul, para essa região aqui da América do Sul. E trava um diálogo com Jesus. Jesus se impressiona com a luminosidade dessa região, com esse povo pacífico que tinha aqui. E resolve então propor a Iléu que ele reencarnasse em Portugal e começasse a instigar para que Portugal detinha muito conhecimento náutico a procurar novos rumos. E ele reencarna lá. E
começa então a instigar aquele povo lá para que comece a desbravar. Tanto que saiu Vasco da Gama, descobriu as Índias, depois é proposto a Cabral a navegar também para as Índias, só que Cabral tinha um plano já estabelecido por Jesus, e também convidado a Ismael para ser o governador do Brasil. Então Ismael tinha a responsabilidade de coordenar todo o trabalho. Então Cabral, ele não descobriu o Brasil. Se nós vemos a história de Cabral na nau, enquanto navegava, ele tinha sonhos, ele era um médium. Ele recebia os espíritos que se comunicavam, intuíam ele do que deveria fazer. Inclusive o seu comandante lá, que controlava a trajetória. Nós não vamos nos ater a muitos detalhes, nem vou ler a obra, senão nós precisaríamos passar a noite inteira aqui. Então eu vou tentar atropelar algumas coisas, né, e resumir. Então, Cabral aporta em Porto Seguro, no Brasil. O que ele descobre aqui? Ele descobre um povo pacífico, que é bem recebido, né? O problema é que quem veio junto com Cabral não foi a melhor espécie que tinha em Portugal. Foi a pior espécie que tinha. Era aqueles condenados à morte, aquele pessoal que estava no cais, que veio junto, né? Para ajudar ali, porque era uma trajetória que não se sabia para onde ia, né? Tinha-se uma noção, mas não se sabia o que ia se enfrentar, nem se conseguiria voltar. Então aqui aconteceu, dizem que durante os primeiros 300 anos do Brasil, não veio mulher, veio só homem, e da pior espécie. Então a gente imagina o que aconteceu aqui, né? Pegando esse povo pacífico aqui, tudo seminus ou nus, né? Foram cometidas muitas atrocidades, porque o Brasil ele não foi colonizado, como os Estados Unidos e outros países. O Brasil ele foi explorado. O que tinha de ouro, de pau-brasil, de preciosidade aqui, foi levado tudo embora. Foi contrabandeado tudo. Então havia aquela ganância, né? Depois, quando começaram a vir a realeza para cá, veio pessoas que detinham muito luxo. Então eles começaram a dominar toda a região. Depois desceram para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e foram povoando, Salvador, na Bahia, né? Então criou-se povoados, né? Depois foram colocados nomes de capitanias e etc. Bom, só que a espiritualidade estava sempre coordenando os trabalhos, sempre coordenando, sempre uma necessidade de estar pegando personagens para reencarnar, né, para que as coisas acontecessem da melhor forma. Foi por isso que nós tivemos figuras esplendorosas, como Dom Pedro I, né, que proclamou a independência do Brasil, mas era muito namorador, então tinha alguns problemas para enfrentar. E Jesus, percebendo a necessidade que o Brasil tinha, porque começaram também, havia uma proposta para os africanos vir para o Brasil para ajudar no trabalho braçal, na arte, com o conhecimento que eles tinham, que estavam enfrentando muito problema na África, principalmente em Angola e outros países ali. Então foram convidados a vir, só que ocorreu a situação da escravidão. E pior ainda, abençoado pelos sacerdotes. Se eu não me engano, em Angola, há um trono de pedra ainda lá de pé, onde o sacerdote abençoava os navios negreiros para que não se perdesse nenhum no caminho, porque custava uma fortuna cada escravo. Então as coisas tomaram uma proporção de que Jesus também teve que tomar uma atitude. Numa das reclamações de Ismael, o que fazer, Senhor, para resolver o problema? Jesus pensou, eu estou aqui resumindo nas minhas palavras, tá? É muito mais profundo. Jesus dá uma solução a Ismael. Se nós imaginássemos a solução de Jesus, seria o seguinte: vai lá, destrói tudo aquilo lá e vamos recomeçar do zero. E deixa só os indígenas lá. E vamos esperar mais um tempo para vir gente boa. Não. Jesus diz a Ismael: vai nas regiões mais abissais que tem no mundo espiritual e convida todas aquelas criaturas que têm grandes dívidas com as leis divinas. Os tiranos, aqueles que participaram da Santa Inquisição, torturadores, criminosos, déspotas. Convida todos eles nessa nova oportunidade de regeneração. Ismael vai e faz o convite àquela pleiade de espíritos que estavam lá, trevosos, mas que já estavam há muito tempo angustiados no sofrimento, na dor, em regiões do umbral próximas à Terra. E faz o convite. E eles, naquele
naquela ânsia de oportunidade, aceitam vir para o Brasil. E é por isso que nós vamos encontrar muito sofrimento e muita dor nas tiranias aqui no Brasil. Porque nas palavras, se eu não me engano, é Bezerra de Menezes, ainda na terra se cometem muitas injustiças, porém não há injustiçados. Então, a proposta de Ismael para aquelas criaturas era isso. Haverá dor, haverá sofrimento, haverá angústia, porém nada se comparava à dor de consciência que estava acontecendo no mundo espiritual. E eles aceitaram, e vieram. E por isso que aconteceu muita atrocidade. Porque o que acontece? A programação dos espíritos elevados é para que tudo desse certo. Estava tudo pronto, tudo preparado para dar certo. Só que nós temos o livre-arbítrio. E nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Então, aqueles homens que vieram com a missão e se perderam e começaram a provocar escravidão, tortura, ganância, deram oportunidade para que espíritos expurgassem, através do sofrimento, as suas dívidas com a lei divina. Mas ai daqueles por quem vem o escândalo. Então, assumiram para eles dívidas, que depois teriam que passar por uma situação difícil. Então, tudo o que aconteceu está dentro de um planejamento divino, só que ninguém reencarna para fazer o mal. Isso não é planejamento divino. Isso são consequências nossas, escolhas nossas. É o nosso livre-arbítrio. Como diz Haroldo Dutra Dia numa das suas palestras, palestrante espírita, estudioso, na semeadura todo mundo ri. Agora na colheita vem as lágrimas. Então eu faço o que eu quero, eu sou livre. Quero fazer alguém sofrer, quero trair, quero roubar, quero matar, quero estuprar, quero fazer o que quiser. Tranquilo, estou semeando. E quando vem a colheita para mim? Hoje eu posso estar atrás da arma, amanhã eu posso estar na frente. Hoje eu estou arrancando o dente, amanhã o meu dente vai ser arrancado. E aí como é que fica? Então as coisas que a gente imagina na nossa lógica são muito diferentes no pensamento divino. Porque o inferior querer conceber o pensamento do superior é muito difícil. É por isso que foi criado um Deus antropomórfico, forma humana, que se vinga, que castiga, que se ira. Mas isso é um pensamento humano, não é o pensamento divino. Quem está concebendo isso somos nós aqui, né? Os que se apoderaram dos evangelhos e deturparam. Tanto que a proposta do Cristo era transportar a árvore do evangelho lá de Jerusalém para o Brasil, com o lema Deus, Cristo e Caridade. Esse era o lema. Este é o lema da mudança. É por isso que o Brasil tem, nas mãos de Chico Xavier e nas palavras de Humberto de Campos, a missão de ser o coração do mundo, pátria do Evangelho. Coração do mundo porque é que nem mãe, abraça todos. Maior miscigenação de raça do planeta. Maior nação evangélica, católica, espírita do planeta. Maior exportador de evangelizadores para o mundo. O povo mais pacífico hoje do planeta. De maior esperança, é o povo que mais sorri no mundo. Nós temos todas as qualidades necessárias, porque é aqui que a árvore do evangelho está plantada agora. É aqui que ela vai florescer e dar frutos. Quando as coisas pareciam perdidas, depois da independência, havia necessidade novamente de mudança. E Jesus escolhe um para reencarnar aqui com uma grande missão de trazer liberdade democrática e república para o Brasil, chamado Dom Pedro II. E quem era Dom Pedro II como espírito? Longinos. Quem era Longinos? Vocês lembram daquele soldado romano que pegou uma lança e perfurou Jesus? Longinos foi convidado a vir para o Brasil reencarnar como Dom Pedro II. E aceitou como grande oportunidade de redenção. E veio e cumpriu a sua missão. Porque através dele também, da sua filha, né, a princesa Isabel, houve a abolição da escravatura no Brasil. Sem necessidade de guerra. Tivemos alguns entraves aí com o Paraguai, com o Uruguai, né? Algumas coisas aconteceram no Pernambuco, no Nordeste, mas nada que comprometesse o Brasil numa guerra, né, como estamos vendo hoje, o que é um absurdo. Ucrânia,
e a União Soviética, Síria, os israelenses lá com os palestinos, coisas que nós não imaginaríamos que no século XXI, 2025, momento de regeneração do planeta que começou em 2015, nós estaríamos assistindo isso. E o mais impressionante não é vermos guerras e atrocidades, é vermos que são meia dúzia de criaturas, enquanto o mundo inteiro se cala. E quando eu falo mundo inteiro, parte de mim. Quando eu falo de humanidade, começa comigo. Enquanto um desequilibrado e uma meia dúzia de comandantes trucidam, matam, jogam bombas, o mundo inteiro se cala. Por que eu falei eu também? Porque muitas vezes eu esqueço de colocá-los nas minhas preces. Que prece é um foco de luz que se eleva e se une a outras luzes. Eu vi uma reportagem na internet de um avião sobrevoando uma cidade no momento da virada do ano, quando começaram a soltar os fogos. Era muito bonito de se ver, a luminosidade na cidade, em tudo quanto era ponto. E eu fiquei imaginando, comparando com uma mensagem de um espírito na obra de André Luiz, que quando muitos fazem prece, são fagulhas de luz que vão se elevando no meio das trevas. Imagina se todos nós orássemos, né, com fervor, com fé. Com certeza os resultados viriam, como vem, né? Eles dizem que, principalmente de uma mãe, né? Quando uma mãe reza por um filho, arromba as portas do céu. Então, o poder que tem a oração. E Longinos vem, Dom Pedro cumpre a sua missão. O Brasil vai cumprir a sua missão. Gostemos nós ou não. Ah, Luiz, mas está um problema político. Nós temos hoje, no Brasil, muitos franceses da Revolução na política. Mas para acertar, mas não estão conseguindo se vencer. Tanto está aí as provas de corrupção e etc. Só que, independente de quem estiver lá, a missão do Brasil vai se cumprir. Que o problema não está neles, está em nós. Não é eles, é nós. Porque nós não podemos parar, independente do que está acontecendo. Nós temos que continuar. A nossa voz não pode se calar, o bem não pode ficar silencioso para que o mal grite e predomine. Chegou a hora da regeneração. Alguns cálculos aí, né, segundo estimativa do calendário judeu, nas palavras de Chico Xavier e outros mais, a regeneração deu a sua partida em 2015 e vai até 2057, se der tudo certo. Se nós conseguirmos vencer as nossas más inclinações. Porque a regeneração começa aonde? Lá em Brasília? Não, começa aqui, ó. No nosso coração começa a regeneração. Porque nós somos evangelizadores de Jesus aqui, lá em casa, lá no trabalho, na sociedade. Porque foi impregnado nas nossas mentes que nós éramos cristãos lá no templo. Depois que eu saía do templo, eu podia fazer o que queria. Na outra semana eu voltava no templo e estava tudo certo. Não, acabou essa ilusão. Nós somos evangelizadores com a nossa esposa, com os filhos, como avós, como homens trabalhando honestamente, dignamente, seja em qual profissão for. O que você estiver fazendo, faça por amor. E sempre pensando no outro. Porque missão é para os outros. Você já viu alguém fazer uma missão sozinho? Para nada? Então, quando a gente fala missão, e eles dizem que a gente reencarna, né, pela primeira vez, quando habitamos a primeira vez o planeta, simples e ignorantes. Ou seja, sem nada, só o corpo, né, simples, totalmente. E o Cristo provou isso nascendo na manjedoura, que a gente não precisa de fortuna. Ignorância por falta de conhecimento, precisamos adquirir conhecimento. E é dada a cada um uma missão. E eu vejo muita gente, quando vem no atendimento de fé, perguntar, não sei o que fazer. Eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa, mas não sei o que. Faz o bem, não importa quem. Mas aonde? Lá na casa espírita, vou lá no meio da rua, vou... Começa em ti, amando-se. Faz o bem para ti primeiro. Ok? Depois, para quem está próximo de ti. Quem é mais próximo? Filho, esposa, mãe, avó.
e vai desenvolvendo o teu amor. Mas a gente sempre acha que tem que fazer grandes obras. Chico Xavier limpava o banheiro dele, ilustrava o sapatinho dele, arrumava a caminha dele. E tinha 1000 pessoas para fazer isso para ele. Ele disse, não, é nas pequenas coisas que nós vamos ter méritos para as maiores. Então tudo que você estiver fazendo, se você vier aqui limpar a janelinha do centro, varrer, você está fazendo. Tem uma passagem que me chama muita atenção, que é o óbolo da viúva. Só que na doutrina espírita, ela vai mais além. Porque os apóstolos estão reunidos com Jesus lá no templo, e tem o óbolo da viúva, que é a parábola. Por quê? Tem um gasofilácio, que era um vaso lá, que tilintava quando você jogava uma moeda. E era comum ficarem todos reunidos, os doutores da lei, os publicanos, tudo ali, né? As pessoas que detinham poder, para ouvir. Por quê? Porque quanto mais tilintava, é sinal que a pessoa dava mais. Aí todo mundo, ó. É até um gatinho na internet, fala, ó, né? Só que a viúva só tinha uma moeda. E jogou. E todo mundo se olhou, nossa, uma moedinha só, né? Que tristeza. E aí os apóstolos aproveitaram e perguntaram, Senhor, dos que estão aqui hoje, quem é merecedor do reino dos céus? Essa viúva que deu uma moeda? E Jesus diz, sim, ela é merecedora. Porque deu até do que lhe faltava. Porém, eu vos digo, merecedor de entrar no reino dos céus hoje é ela. E apontou para uma escrava etíope que acabava de entrar, coxeando de uma perna só, limpando os catarros, porque era comum antigamente escarrar no chão, né? Limpando tudo que ali estava. Ela sim é merecedora verdadeiramente do reino dos céus. Então os exemplos de Jesus e o evangelho de Jesus é baseado na humildade, na simplicidade. Tudo aquilo que a gente não quer. A gente quer poder, riqueza, beleza, esplendor. E hoje você consegue. Sentado dentro de casa, você fica famoso no mundo inteiro, com milhões de seguidores, falando um monte de bobagem e ficando rico. É impressionante. Eu ouvi de uma pessoa, dessas influenciadores que chamam aí, né? Ela disse assim, eu comecei a contar piada, não deu certo. Comecei a falar sobre história, não deu certo. Eu resolvi que da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, eu deixo a câmera ligada e passo tudo que eu faço durante o dia. Ficou milionária. E aqui de Orleans, se não me engano. Mostrar a tua intimidade, a tua vida para os outros, te deixa rico. Porque os outros não têm o que fazer, vão cuidar da vida do outro. Antigamente chamado de fofoqueiro, né? Agora não sei qual é a palavra que usa. Cuidar da vida dos outros. Então cuide da sua. Esse momento é importante. Esta reencarnação, ela é ímpar. É a mais importante de todas que eu já tive. É esta. Este é o momento do degredo, como aconteceu com Capela, quando vieram os egípcios, os incas, os maias, ajudar na evolução desse planeta. Os capelinos já voltaram. Tem uma meia dúzia ainda meio perdida aí, mas a maioria já voltou. Já se regenerou. Então, para mim ser merecedor, os mansos herdarão a terra, eu tenho que ser merecedor. Então, é a hora da mudança, não dá mais para protelar. Eu não sei o que fazer? Procure informação. Trabalho tem de monte. Necessitados. E se eu quero saber em que escala espiritual me encontro, basta analisar quando eu vejo um quadro de alguém passando fome. Isso mexe comigo? Não estou nem aí. Alguém violento. Eu tenho sede de justiça? Não. Azar é dele. Cuidado. Então todos esses quadros que eu estou vendo acontecer próximo de mim hoje, se não me chamarem a atenção, não mexerem comigo e eu tomar uma atitude para ajudar de alguma forma a mudar aquilo ali, eu mais ou menos vou imaginar em que escala espiritual me encontro. Está lá no livro dos Espíritos, a escala dos Espíritos. Se eu sou inferior, se eu sou mediano, se eu já sou um espírito bom, né? Então essa situação vai mostrando para nós a necessidade que eu tenho como espírito em evolução de mudar. A mudança é inevitável. E o Brasil, hoje, por ser a maior nação espírita hoje do planeta, porque até a árvore do espiritismo foi transportada da França para o Brasil, porque o espiritismo lá se perdeu em convenções, em não sei o que, se misturou muita coisa e acabou vindo para o Brasil a missão dos espíritas. Que tentam, de vez em quando, também aglomerar algumas coisas ao centro espírita, mas graças a Deus
não estão conseguindo, né? Surgem algumas terapias, algumas coisas aí tentando chegar. O Espiritismo não precisa, ele é completo. É o Evangelho de Jesus redivivo. É a pureza do Evangelho. Os senhores não vão encontrar aqui vestimentas, ouro, linho, púrpura. Os senhores encontrarão aqui simplicidade e humildade. E muita informação. Agora, o que eu vou fazer com ela, aí eu é que sei. Às vezes eu ouço alguém dizer assim, eu estou 40 anos no Espiritismo, né? E ainda se vangloria. Eu digo, meu Deus, 40 anos. É um tempo bom para mudança. Mas não dá para ver muita mudança na criatura, e tu fica meio preocupado. Né? Eu vi um que ficou 3 anos estudando na doutrina e depois foi para uma outra religião, evangélica. Aí eu encontrei ele e perguntei, não te vi mais lá no centro? Não, agora eu estou na Verdade que Liberta. Ok, tranquilo, está numa outra religião, mas está indo no caminho. Mas só que eu fiquei intrigado, eu digo, mas por quê? Porque lá eu sabia que ele estava namorando uma fulana, mas tinha se separado. E aí ele foi para outra porque encontrou outra fulana. Então ele não estava pelo Espiritismo, ele estava pela fulana. Aí deixou daquela, pegou uma outra de outra e foi com aquela. Então o problema dele não era humano, não era espiritual. A ligação dele era a paixão. Então esses conflitos mostram para nós quando nós estamos enganados. Porque se eu entrar naquela porta e sair do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Porque o Cristo nos mostrou que nós não estamos na Terra tirando férias. Apesar que a gente gosta, né? Agora final de ano, ir para a praia, descansar e tudo mais. Mas tudo bem, mas nós não estamos aqui só para ter momentos de alegria. Porque a felicidade não está nesse planeta, está no Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira felicidade não está aqui ainda. Aqui tem momentos de alegria. Alegria da festa que eu sonhava, alegria da viagem que eu sonhava. Eu realizo a festa, no outro dia acabou. Eu fiz a viagem, no outro dia eu estou em casa de novo. Então, momentos de alegria. A felicidade verdadeira, nós ainda não. Quando perguntaram à Madre Teresa, para a senhora, o que é felicidade? Fazer os outros felizes. Perguntaram a Jerônimo Mendonça Ribeiro, 30 anos em cima da cama, mexendo apenas os lábios. O que é felicidade, beijinho? Poder virar de lado. Então, nós temos momentos de alegria. Então, gostemos nós ou não, estamos na pátria do Evangelho. Desde 1500, quando nos preparamos ou no mundo espiritual, ou na Europa, e começamos a vir para o Brasil, nós nos preparamos para estar aqui. Os senhores hoje, que aqui estão, alguns estão de passagem, de férias, mas quem mora aqui, os senhores estão numa região que era habitada por indígenas, que chamavam de bugres. Eles foram dizimados. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço um pouco da história da região da Murel, Braço Norte, Rio Fortuna, São Lugero, aqui Grã-Pará, Santa Rosa de Lima. Posso citar todas as cidades aqui para os senhores. E encontrei aqui muitos fatos. Havia os bugreiros que invadiam as tribos dos índios só à noite, porque o índio não guerreava à noite. E trucidavam, passava a fio da espada. E eles foram empurrando, eles subiram a serra, os bugres. Tanto que se você subir ali na região de Laje, São Joaquim, você vai encontrar algumas pigmentações, pessoas de baixa estatura, um pouco diferente daqui de baixo. Né? Aqui nós temos os alemãos, os franceses, os portugueses, os italianos, né? Tivemos os holandeses na região lá da Bahia. Então houve esse encontro. Então cada um de nós carrega consigo uma história aqui com o Brasil. Não estamos aqui por acaso. Essa ânsia, às vezes, de ir para fora, movido pelo dinheiro, porque a gente esteve lá. A gente saboreou a luxúria, o dinheiro. Né? Só que nós aceitamos vir para cá, cada um de nós, com essa missão de redenção, de evangelização. Nada é por acaso. Há todo um trabalho espiritual se realizando. Porque aqui é a pátria do Evangelho hoje. Não está mais lá na Palestina. Não está mais lá em Israel. Lá se contaminou. Lá só tem guerra hoje, discórdia, perseguição. Aqui nós temos a oportunidade hoje. Temos problemas? Temos criminalidade? Temos corrupção? Temos. Mas há um planejamento
Posso me perder no horário, começo a falar e perco o horário. Há um planejamento do Brasil, porque está vindo aí uma pleiade de 1000 espíritos, lá de Alcione, se eu não me engano, que se prepararam durante 100 anos no mundo espiritual para reencarnar aqui. Não tem dívidas conosco, não tem questão de obsessão com eles, não tem nada. Eles vêm aqui para ajudar. E os senhores estão encontrando eles. Quando você vê um delegado, antigamente, quem é da mais aqui, eu estou com meio século já, 50, sabe que quando você via uma figura de um delegado nos anos 80, nos anos 70, era um cara grotesco, barbudo, mal encarado. Hoje você vê um jovem, que você olha assim, não acredito que aquele é um delegado, ou uma delegada. As mulheres hoje estão tomando suas posições, porque são espíritos, né? Então você fica impressionado com algumas figuras jovens que estão surgindo e desbravando, falando, e não tendo esse negócio de, não, eu não vou falar porque fulano é isso, porque o fulano tem aquela posição. Eles vêm para mostrar para nós a verdadeira realidade da vida. O bem não pode se calar. Nós não podemos ficar omissos. Porque as nossas escolhas geram consequências. E tomara que a gente tome escolhas boas. Um jovem me perguntou certa feita, quando é que eu vou saber que a minha escolha é boa? Quando você não estiver prejudicando alguém. E nem a si mesmo, né? Mas o ideal é que você não prejudique a ninguém, principalmente. Aí a tua escolha é boa. Mas quando você vai fazer alguém sofrer pela tua escolha, pense bem. E nunca tome decisões de cabeça quente. Sempre procure harmonizar-se. Hoje eu vi de um empresário que estava à beira da falência, que a atitude maior dele na virada do ano, para tentar recuperar a empresa dele, sair das dívidas, foi buscar a bênção divina. Por que você não buscou lá no começo, quando tu estava na fartura? A gente esquece. Mas que bom! Busca inspiração, busca ajuda do alto, e eles vão te atender. Talvez você tenha que fechar a tua empresa, mas eles não vão deixar de te atender. Mas que a tua prece vai ser ouvida e vai haver uma ação para te ajudar, vai. Não importa qual seja, mas vai. Nenhuma prece deixa de ser atendida pelo Pai Criador. Então, esta obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria Evangelho, leiam, tira um tempinho. Deixa um pouco de maratonar lá a Netflix, tal, essas coisas todas aí, ó. Para um pouquinho e vai fazer uma leitura. Os espíritos dizem que uma obra do bem, ela tem relevo fluídico. Que quando você lê, você está alimentando-se do que você está impregnando na vossa mente. Que bom se as obras forem boas. Você está se impregnando. Então, tire um tempinho para ler, para absorver conhecimento, para ver esses fatos. A história do Brasil. De repente, você vai se ver numa cena dessas. Parece que eu estava lá naquela cena. E quem sabe não estava. Né? Para encerrar, eu fui buscar... Eu gosto muito de poesia. Às vezes eu até declamo. Mas essa aqui eu fui buscar para tentar representar essa situação do Brasil. E encontrei em Castro Alves, numa psicografia de Chico Xavier. Que eu achei interessante. Que fala do Brasil. Brasil, o mundo a escutar-te. Pergunta hoje o que é a terra da minha vida. Responde as nações de pé. Das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história. Novo mundo, a evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão de lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala a assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios, loucos, prometeus, do píncaro ao que te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada gigante das gentes, proclama com destemor, que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das tampas, sublimando-te a visão. Ao progresso Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro, a renovação. Dos sonhos de Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizestes apóstolos, gênios, estadistas e generais.
De todos os teus recantos despontam palmas de santos, augustos, pendões de heróis, astros de brilhos tamanhos, Andrade, Feijó e Paranhos. Em teus céus brilham por sóis, desde o dia em que nascestes. Ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia maternal. Hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília, envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre. No Espírito de Jesus, ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes a ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? Castro Alves, psicografia de Chico Xavier. São palavras tão lindas, gente. Nós temos tanta coisa boa e a gente ainda se perde com filmes, séries. A hora é agora. Brasil, estamos aqui. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. A gente então agradece, né, ao Luiz ter trago esse tema, esse livro que é belíssimo. E lembrando também que a gente não seja só um aluno, né, aquele que vem aqui e só escuta, né, mas que a gente seja um estudante, aquele que vá atrás, pesquise, porque é aí que começa a nossa mudança realmente, né? Então vamos nesse momento manter nosso pensamento elevado, que já está, dizendo ao nosso querido Jesus, mestre muito amado, irmão maior, à frente desse planeta maravilhoso, que nos destinou o Brasil, essa terra maravilhosa, muitas vezes incompreendida na atualidade. Mas se a gente já acredita em Deus, na sua justiça, na sua bondade, a gente sabe que está no caminho certo, no lugar certo, na hora certa. Então que a gente possa realmente fazer as nossas melhores escolhas. Com tudo o que temos recebido de todos esses irmãos que vieram antes, trazer para a gente todo esse conhecimento mastigadinho, né, de Jesus, através de Allan Kardec, Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, Divaldo Franco, Joana de Ângeles, tantos que estão aqui, nos auxiliando a todo momento. É tanta luz, é tanto ensinamento, e a gente não pode mais desperdiçar. Que nesse novo ano a gente coloque, né, se imbua desses novos objetivos e que a gente consiga realmente nos melhorar, dar um passinho a mais no nosso crescimento, que a nossa jornada seja mais purificada, que a gente consiga, Senhor, realmente sair das trevas, aquelas trevas em que nos arrastamos há muito tempo. Já não cabe mais. Agora o tempo é de luz. Ampara, Senhor, a todo esse mundo onde as guerras aí, infames, ainda se proliferam de formas assim tão sacrificiosas, de forma tão triste, mas que o sofrimento, Senhor, com certeza, é um instrumento de aprendizado e que possamos sair desses momentos mais fortalecidos, com a esperança que é o objetivo maior de crescer, de estarmos contigo no caminho certo. Ampara a todos nós, Senhor, e que os amigos espirituais nos amparem e leve a cada coração que sofre nesse momento, uma luz, uma força, um aconchego, porque o Mestre está conosco em todos os momentos. Muito obrigada pela oportunidade e graças a Deus. Assim seja. Nesse momento, então, a gente vai continuar, dar prosseguimento ao trabalho, né, dando
início aí aos passes, e aqueles que desejam recebê-lo permaneçam em seus lugares. Muito obrigada, gente. Vão em paz, né? E semana que vem estaremos aqui, com certeza. Graças a Deus. Obrigada.